Aleluia, glória a Deus, boa noite, paz seja convosco, amém, diga a Deus, estar conosco, aleluia. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Abra conosco, no livro de Atos capítulo 16, versículo 30, Atos capítulo 16, versículo 30, aleluia, glória a Deus. Quando se encontraram, digam amém. Está escrito: então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Respondeu eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe perguntaram a palavra do Senhor. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo, naquela mesma hora da noite, levou-lhes, lavou-lhes as feridas, então logo foi batizado, ele e todos os seus. Diga amém. Glória a Deus. Sente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós, é claro, já ouvimos falar muito sobre salvação. Diga salvação. E sempre fica aquela dúvida, aquela pergunta, o que fazer para ser salvo, o que é necessário para alcançar a salvação. A exemplo deste homem, o carcereiro, eu creio que muitos de nós também já fizemos essa famosa pergunta: o que é necessário para ser salvo? Como alcançar a salvação? E eu quero nessa noite falar de 3 atitudes para alcançar a salvação da nossa alma. Diga comigo: 3 atitudes para alcançar a salvação, diga assim, da minha alma. É fato que nenhum de nós sabemos se o outro será salvo. É fato que a salvação ela é individual. Diga, a salvação é individual. Só Deus conhece aqueles que hão de herdar a salvação. Nós cremos pelo que nós estamos fazendo, pelo que defendemos, nós cremos na nossa salvação. Eu acredito que todo cristão ele tem que crer. Até aquele momento, aquele homem, o carcereiro, ele nunca tinha feito essa reflexão na sua vida. Esse episódio é aquele que Paulo e Silas se encontravam presos e na oração, ali por volta da meia-noite, houve um terremoto, as cadeias se romperam, e o carcereiro que era responsável pela vida daqueles presos, fez essa pergunta: o que é necessário para ser salvo? Até aquele momento esse homem, ele não tinha feito essa reflexão na sua vida, sobre a realidade da sua alma. Qual será a realidade da nossa alma? Foi necessário algo sobrenatural acontecer naquela cadeia para que o carcereiro fizesse essa
gloriosa pergunta: o que eu preciso para ser salvo? O que me é necessário? Algumas pessoas jamais elas irão questionar essa condição espiritual. Algumas pessoas jamais, em outras palavras, irão fazer essa pergunta, que eu acredito que todos nós temos que fazer. Eu creio que todos os dias nós precisamos fazer essa pergunta. Essa pergunta ela é importante para a nossa fé. É importante para a nossa, porque fala do foco central da fé, do foco central do evangelismo, a salvação. A resposta daqueles dois homens, do apóstolo Paulo e do Silas, nos dá 3 lições sobre como alcançar a salvação. Ele perguntou, e eu acho interessante isso, todas as vezes que alguém pergunta, Deus sempre dá um jeito de responder. Toda vez que alguém clama, Deus sempre dá um jeito de responder. Olha o que diz o versículo 31. Responderam eles, Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus. Diga comigo, crê no Senhor Jesus. A primeira coisa, a primeira atitude que nós temos que ter, focando na salvação, olhando para a salvação, a primeira ideia que nós temos que ter é que a sua salvação, ela depende unicamente e exclusivamente da sua fé em Cristo. A sua salvação, ela depende unicamente da sua fé, exclusivamente da sua fé. A fé do outro pode ajudar na oração, o agir de Deus vai acontecer, só que nós entendemos que a salvação, ela é individual e é através da fé. Paulo diz a pessoal de Éfeso: pela fé sois salvo. Então a fé, ela é uma dessas lições que a gente aprende aqui. Sua salvação, ela depende unicamente da sua fé. Se você crê no poder da redenção, no poder do perdão, no poder do agir dele, tudo começa com a fé. Sem a fé, você jamais irá se arrepender. Sem a fé, você jamais irá trocar o certo ou o errado pelo certo. Sem a fé, a convicção de que você está seguindo alguém, Jesus, você jamais irá trocar suas atitudes pela atitude dele. Você não pode dizer que tem Jesus se o seu coração ainda não foi totalmente entregue a ele. Nós não podemos dizer que nós temos Jesus se não temos fé para entregar a vida para ele, para trocar, para dizer: a minha vida era assim, mas eu aceito a tua vida na minha. A expressão moderna de dizer que aceitou Jesus é dizer: eu aceito a vida dele na minha. É uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. É necessário a gente dizer: eu renuncio a minha vida, eu tenho fé para renunciar a minha vida, e eu quero a dele. É o que Paulo disse: não vivo mais eu. Paulo renunciou a vida dele, deixou de perseguir a igreja, deixou de matar cristão,
Paulo renuncia à vida dele e diz: agora é Cristo que vive em mim. Diga comigo: a minha salvação depende unicamente, diga exclusivamente, da minha fé em Cristo. A sua fé em Cristo, ela fará diferença em tudo. E para iniciar, na salvação. A mediação de objetos, ou de objetivos, perdão, essa mediação em Cristo, de olhar e ter fé e falar: Ele que é o meu mediador, é Ele que me leva até os céus, é Ele a minha escada, é Ele o meu caminho, aliás, o único caminho. Ele já disse: eu sou o caminho, é Ele a minha verdade. Eu preciso de fé para dizer: a minha verdade já não é mais a verdade da minha vida agora é Ele. O meu caminho já não é mais o caminho. O caminho agora da minha vida é dele. A vida, até aqui eu tive uma vida. Até aqui ele não estava nessa vida. Mas a partir de agora eu vou renunciar a essa vida. E eu quero a vida dele. Fé para viver a dele. Fé para dizer: eu não vivo mais eu. Sabe o que é eu não vivo mais eu? Eu abandono isso. Eu vou deixar de fora isso aqui, porque isso aqui não condiz com a vida dele. Essa atitude, ela não condiz com a vida de Cristo. Então eu vou abandonar essa atitude e vou focar nele. Eu vou dizer: é a tua que eu quero agora, é a tua vida, o que o Senhor fez, eu vou tentar fazer, eu vou tentar defender o que o Senhor defendeu. Em nenhum outro há salvação. A nossa salvação está nele. O nosso socorro está nele. Não há vida em outro lugar. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Em outro lugar há uma distorção da vida. Nós precisamos entender isso. Agora nele existe a vida. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Atos capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, portanto, embaixo do céu, nenhum outro nome foi dado, pela qual importa que sejamos salvos. Só por Ele. Só por Ele. Não existe outro meio. Em 1 Timóteo diz: Deus deseja que todo homem seja salvo. 1 Timóteo 2, 4 e 5. O desejo dele é que todo homem seja salvo. O carcereiro perguntou: o que é necessário? O carcereiro, ele responde a expectativa de Deus. Qual que é a expectativa de Deus? Que todo ser humano seja salvo. O desejo dele é que todos sejam salvos. Olha para o irmão que está aí do teu lado e diga: todos, inclui eu e você. Diga: todos, inclui eu e você. Esse é o desejo dele, que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Aqui para mim, não existe salvação se não houver o conhecimento da verdade. Eu preciso conhecer a verdade. Alguém me ensinou um dia que a verdade tem 3 fatos ou lados, principalmente quando se trata de resolver algo, e a gente tem algo a ser resolvido, a nossa salvação. Existe o que eu acho da situação,
Digamos que aconteceu algo, você está diante de um acontecimento. Existe a minha verdade, é o que eu acho. Me responda, o que eu acho sempre é o certo? É? Olha para o irmão que está aí do teu lado e diga: nem sempre o que você acha é o correto. Então existe o que eu acho, existe o que a outra pessoa acha, porque sempre existe mais de uma pessoa envolvida no assunto, sim ou não? Existe o que a outra pessoa acha do mesmo assunto. Me responda, o que a outra pessoa acha sempre é errado? Não é. Os dois lados da verdade, mas existe o terceiro, que é a verdade. Sempre existe isso. Quando Jesus disse: eu sou a verdade, eu tenho que parar de achar, porque o que eu acho não é a verdade. Se ele está dizendo que ele é a verdade, a outra opinião também tem que se render. Ele é a verdade, ele é o mediador, é através dele, ele é a nossa escada para subir nos céus. Não existe outra escada. Se você subir, quem aí já caiu de escada? Outro é pisar a escada. Irmão, e uma queda de escada é o inferno. Uma queda de escada, irmãos, é o inferno. É ruim. Já pensou, você está lá nas alturas? Tem alguns irmãos aqui que eu sei que trabalham, chega no esporte, baixa a escada, está lá em cima, cai de lá, cai de lá, você não tem chão. É semelhante àquelas pessoas que encontram em outro, a não ser Cristo, o mediador, que encontra em outro. É interessante quando a gente fala de escada. Aquela passagem de Jacó, que Jacó teve o sonho, e ele viu, o que ele viu que ligava a terra ao céu? O quê? O que era que ligava a terra e o céu na visão dele? Diga escada. Diga, como é que se sobe uma escada? Degrau após degrau. Você já subiu numa escada? Você botou um pé aqui e tentou subir 2 gumes assim? 2. Aí fica difícil para subir. Diga, degrau após degrau. A nossa salvação não é diferente. A gente vai subir nessa escada que vai nos ligar ao céu, degrau após degrau. E cuidado para você não sustentar e pisar em degrau furado. Degrau após degrau. O que é, pastor? Pisar em escada com degrau furado. Existem N situações. Uma delas é você colocar sua fé no homem. Uma delas é você depositar a sua fé no homem. A sua fé tem que estar em Cristo. Uma delas é você fazer do homem o seu Deus. Talvez você falaria assim: mas o pastor está falando isso e ele é pastor. Pois é. A minha vida aqui, a essência do meu ministério é ensinar Jesus para você. No dia que eu sair daqui e você se perder por mim, eu falhei como profeta, falhei como pastor. No dia que eu sair daqui e você quiser me seguir, eu falhei, eu fui falho, eu fui um fracasso. Que a minha essência aqui tem que ensinar você a servir Deus e não a mim. A minha essência aqui tem que ensinar você a se apaixonar por Deus e não por mim. Se eu sair daqui um dia e você virar as costas para a igreja, será a minha maior decepção, porque eu vou entender
que eu não mostrei para você os degraus da salvação corretamente. É claro que você tem que olhar para mim. Pedro, quando estava no templo, na entrada do templo Formosa, Pedro olhou e disse: olha para mim. O coxo olhou. Mas Pedro disse assim, eu não tenho nada. Esse é o mal de alguns obreiros. Acham que tem, acham que são. Eu não tenho nada. Tu quer ser salvo? Eu vou te mostrar aqui. Tu quer ser curado? Tu quer sair dessa situação? Eu tenho Deus. Eu vou te apresentar Deus. Irmão, não caia. Só existe vida nele. Em outro lugar é uma imitação. A sua vida não foi levantada, você não nasceu para estar seguindo imitação. Não siga homem, siga Cristo. Os homens, é claro, os profetas, os discipuladores, os líderes, eles vão te canalizar. Eles não são deuses, eles são líderes, eles vão te ensinar. E se eles não te ensinar, eles vão falhar e vão ser cobrados. Diga comigo: Jesus é o único caminho, é a única vida, é a única verdade. É triste que parece que tem algumas pessoas que a verdade dele é maior do que a de Cristo. Isso é um erro, isso é uma falha. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, oro para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado. Hoje a condição dele é de nos defender. Hoje o objetivo dele é de me defender. Eu sei, a fé é a primeira atitude, é a única ferramenta que eu vou usar para subir o primeiro degrau. Quem crê, for batizado, outro degrau. Será, está no futuro, salvo. Não é foi salvo. Quem crê, primeiro degrau. E for batizado, segundo degrau. Será, está no futuro, não diz foi. Quem está me entendendo, diga amém. Uma outra atitude, de acordo com a resposta dos apóstolos, que canalizaram eles para salvação, está no versículo 32. Versículo 32 diz assim: então lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Sua salvação depende da aceitação da palavra de Deus. Diga: minha salvação depende da aceitação da palavra de Deus. Você tem aceitado a palavra de Deus? A minha salvação, ela depende se eu vou aceitar a palavra ou não, se eu vou crer nesta palavra ou não. Eu tenho que ter essa atitude de aceitar a palavra. Está sendo pregado a palavra em tudo quanto é lugar. A palavra, ela não é pregada mais só no altar. Você liga a TV, a palavra está lá. Você liga o rádio, a palavra está lá. Você vai numa célula, a palavra está lá. A palavra está
em praticamente todos os lugares. Eu preciso me atentar para isso, porque no dia que ela chegar em todos os lugares, o Senhor volta. Existem alguns lugares que ainda não foram pregados, mas a palavra, ela precisa ser aceita pelo meu coração. Meu coração precisa aceitar a palavra. Do que adianta ir à igreja, rezar, orar e depois fazer tudo errado? Já disse o cantor. Eu tenho que aceitar a palavra. Fazer tudo errado é não aceitar a palavra. Não vai adiantar eu vir aqui, olhar, concordar, amém, oh glória, aleluia, e não aceitar a palavra, e não dar o crédito que ela merece. Ela é a boca de Deus. A palavra é a boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. A palavra tem que mexer comigo. A palavra, ela precisa mudar o meu norte. A palavra é o meu Waze, é o meu mapa, é o meu guia. Ela que vai me orientar. Ela que vai dizer para cá, se converta para a direita. Vá, siga em frente. Quem está me entendendo? Você está indo para cá e está perdido. Aí seu caminho é para cá. Você vai e coloca no Waze. Você sabe o que é o Waze? Ou aplicativo Maps ou Waze. Aí você tomou um caminho errado. Você tinha que ir para cá. Rapidinho, aquela voz do Waze vai dizer, converta para a direita. Quem está me entendendo, diga amém. Aí tu vai e converte para a direita. Siga em frente. Siga em frente. Nós precisamos ouvir essa palavra. Não a do Waze, a da Bíblia. A que muda. Aquela palavra que eu estou falando aqui. E no submundo aí, ou no seu subconsciente, Deus está falando alguma coisa. Deus está falando, é isso aqui que precisa ser convertido. Irmãos, não é outro senão o Espírito Santo que fala contigo agora. Não é outro senão o próprio Deus. Durante a pregação, agora Deus está falando, é isto aqui que tem que se converter, é essa palavra, é essa situação, é este erro que tem que mudar. Não, pastor, não, que eu nem sei o que é isso aí. É Deus. É Deus. É importante destacar, a salvação depende de uma fé operada no reconhecimento que Jesus é o único. Eu posso ter um relacionamento com Ele, eu posso ouvir a palavra dEle e posso não ser salvo. Como assim, pastor? Eu posso até ser beneficiado pela palavra dEle, e tem muito isso, e não ser salvo. Olha o que a Bíblia diz. Um dia, ele passando por uma aldeia, veio 10 leprosos. Diga 10 leprosos. 10 leprosos. Eu acredito que cada um de nós temos aí alguma lepra. Cada um de nós temos alguma coisa que nos distancia. A lepra distanciava o povo da igreja, da sociedade, da família. Cada um de nós temos uma lepra. A lepra é aquilo que distancia da família. Eles tinham que sair da sociedade e ir para o leprosário, ir para as aldeias. Jesus passando por uma aldeia daquela, veio ao encontro de Jesus. Diga 10 leprosos. Você já parou para pensar? Porque o texto diz assim, ó, e de longe, leproso não tem relacionamento íntimo com Jesus. Leproso na fé
é uma vida assim de longe, fala com Jesus de longe, é uma vida assim, sem um relacionamento. Olha, leproso é assim, na fé. Agora discípulo, abraça Jesus, deita, reclina a cabeça no peito de Jesus. João fazia isso, discípulo. Jesus olha os leprosos e disse: ei, vão se apresentar ao sacerdote. Por que o sacerdote? O sacerdote virou médico agora? Por que não fala, vão procurar o médico e o médico vai atestar? Primeiro, eles estavam na frente do médico dos médicos. O diagnóstico dele, irmãos, contraria todos os outros diagnósticos. Segundo, eles tinham que começar uma nova vida, e não existia lugar melhor para se começar do que na presença do seu sacerdote. Se apresente ao seu sacerdote. Depois da minha palavra do sacerdote, ele vai ter uma palavra para você. O sacerdote sempre tem uma palavra para você. E a palavra do sacerdote não pode ser a dele, não pode ser o que ele quer, não pode ser para mover as coisas somente para ele, porque o sacerdote não pode fazer discípulo para si. O sacerdote faz discípulo para Jesus. Aí os 10 saíram. No meio do caminho, 10 leprosos foram curados. Eles perceberam que não tinham mais lepra. Eles foram beneficiados por uma palavra de Jesus. Jesus liberou uma palavra: vai até os sacerdotes de vocês. Vocês vão ficar limpos. A palavra de Jesus beneficiou 10 leprosos. No meio do caminho, alguém subentendeu que precisava voltar. No meio do caminho, alguém disse: eu não preciso só dessa cura. No meio do caminho, alguém disse: eu tenho, em outras palavras, uma alma. Eu vou lá onde ele. Voltou. Quando ele chega lá, Jesus olha para ele e diz: a tua fé. Vem cá, irmão, mas o problema não era a lepra. A temática, eles estavam ali pela lepra. Não era para Jesus dar um sermão falando do poderoso milagre que aconteceu. Não era para Jesus falar: olha aí, crê em mim que tu vai ser curado. A palavra dele beneficiou 10 leprosos. Dos 10, só um alcançou a salvação. Dos 10, só um pensou na salvação. Mas os 10 foram beneficiados pela palavra. Tem muita gente que é beneficiado pela palavra, mas não será salvo. A minha oração, e eu creio, profetizo isso na sua vida: você faz parte daquela geração que voltou. E é por isso que você está aqui. Diga amém. Diga: eu faço parte daquela geração que voltou. Ela voltou, o homem voltou, aquela geração. Vamos dizer que aquele homem representa uma geração que hoje volta para agradar a Deus, que hoje volta para se preocupar com a salvação. E ele ouviu de Jesus. Olha que coisa linda, olha que coisa fantástica. Uma coisa é eu dizer: irmãos, eu creio em Jesus, eu vou ser salvo. Mas outra coisa é Jesus olhar e dizer: tua fé te salvou. Você vai ouvir isso, diga amém. Diga: eu vou ouvir esta frase: a tua fé te salvou. Tem gente que diz: pastor, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu sou para esse negócio. Meu irmão, a tua fé vai te salvar. Isso foi fantástico.
A sua salvação depende da aceitação da palavra. Aquele homem não somente ouviu a palavra, mas ele aceitou a palavra, ele volta. Ele volta para agradecer, ele volta para dizer, ele de repente nem sabia o que ia falar. Talvez ele nem sabia, mas ele voltou. O que eu vou falar para ele? Eu estou limpo, vou voltar. O que eu vou falar? Eu fico imaginando o regresso, o retorno dele. E de repente ele pensando, o que eu vou falar para aquele homem? A palavra dele me limpou. Aí quando ele chega, Jesus que diz para ele, a tua fé te salvou. Ei, tem coisas que a gente não tem que se preocupar com o que vai falar para Jesus. A gente às vezes quer fazer palavra bonita, quer, né? Mas está aqui dentro, a atitude vai falar por você. A sua atitude vai falar por você. As nossas atitudes, elas falam por nós. As nossas atitudes estão na frente das nossas palavras. Diga comigo, as minhas atitudes estão na frente das minhas palavras. Guarde isso, as nossas atitudes estão na frente das nossas palavras. Quando as nossas atitudes correspondem, Deus fala por nós. Quando a minha atitude está à altura, Deus fala por mim. É claro que deve ter sido maravilhoso para a alma daquele homem ouvir, a tua fé te salvou. A doença era o menor dos problemas. A grande questão era a salvação. Uma outra atitude que nós encontramos no texto que lemos, a respeito da dúvida ou da pergunta do que se é necessário para ser salvo, o versículo 31, respondeu eles, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Diga, não somente eu. A minha fé vai me salvar, mas a minha família também vai ser impactada pela fé em Deus. A tua fé vai te salvar. A tua fé vai te salvar. Mas eu tenho que crer que a minha família também será impactada pela palavra. A palavra vai fazer minha família voltar. Sua família já pisou aqui um dia, ouviu a palavra vai fazer eles voltar. A palavra vai fazer eles serem salvos. A palavra vai fazer eles alcançarem a salvação. Tu e a tua casa, diga, a promessa é para mim e para minha casa. Eles vão voltar, irmão. Se a palavra foi liberada, se eles ouviram a palavra vai alcançar o coração deles. Isso é uma questão de tempo. Crê que sua salvação se consume na obediência à palavra. Crê no Senhor, eu vou crer, eu vou obedecer a palavra. Eu estou fechado com a palavra. Você está fechado com quem? Você está fechado com o quê? É interessante olhar esse texto com carinho e perceber que na sequência dele, o carcereiro foi batizado. Na sequência, se o terremoto foi à meia-noite, Paulo e Silas orando por volta de meia-noite, aconteceu o terremoto, a sequência foi na madrugada. Na madrugada foram batizados. A família dele foi batizada na madrugada. Versículo 33. E tornando-os ele consigo,
naquela mesma hora da noite, diga, na mesma hora da noite, por volta da meia-noite, naquela mesma hora da noite, entre meia-noite e 1 hora, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado. Mais um degrau da fé. Eu, de fato, não entendo. Sabe, aquelas pessoas que dizem que entregaram sua vida para Jesus, mas ainda não lavou-lhes os vergões, e ainda não foi batizado, e foge do batismo como o diabo foge da cruz. Se tu foge do batismo como o diabo foge da cruz, a cruz não vai te achar. Porque está escrito, Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. A salvação está condicionada na fé e no batismo. Isso me leva a entender que você que diz que aceitou Jesus, não aceitou. Foi só uma emoção, você não aceitou a vida dele. Ele se batizou, você aceitou a vida dele? Ele se batizou, você tem que se batizar. Ah, mas eu não estou pronto. Me diga alguém que está. Eu não estou preparado. Me diga, me aponte, me apresente alguém que está preparado para ser batizado. Para que serve o batismo nas águas, pastor? O batismo serve para remissão, diga, remissão de pecados. Quem está preparado de si mesmo para se perdoar? O batismo é uma identidade com Cristo. O batismo, eu sempre disse, sempre digo, e não vou mudar isso, é o cartório do céu. Como é que eu digo que eu aceitei Jesus e eu estou fugindo do batismo? Você não aceitou não, perdoe-me. É no batismo que você diz. É no batismo que você sela. É no batismo que você diz para humanidade. Era lá no Rio Jordão, nas águas mais impuras do Jordão, no pior rio, que o povo estava lavando os vergões, que o povo estava descendo as águas. Era lá no Rio Jordão que entravam as piores pessoas. Não, os bonzinhos, não vou me preparar para o batismo. Quando eu não tiver mais pecado, eu me batizo. Se o batismo é para perdoar pecado, se o batismo vai jogar tudo isso no mar do esquecimento. Diga comigo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu não posso crer em Jesus, ficar por aí, sem cumprir as demais coisas. Eu não posso dizer que eu acredito nele, mas que eu não vivo mais para mim, e que Cristo vive em mim. Ele se batizou, irmão, ele vive em ti. Quem está me entendendo? Quem já passou por esse processo aí? Quem já desceu as águas aí, levanta a mão para o céu e dê glória a Deus. Você que ainda não passou, vai chegar o seu dia. Olha para o irmão que está aí do teu lado, que de repente não levantou o braço, e diga, vai chegar o teu dia. E quando chegar, tu não vai fugir. Amém? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. A fé vai mover você para isso. Me leva a entender que você não tem fé em Cristo. Você não está depositando sua vida nele ainda. Você ainda acredita que a sua vida, do jeito que está, é melhor do que a dele.
Essas três atitudes, elas nos apontam, nos mostram o caminho da salvação. O caminho da salvação está aqui explícita nessas três atitudes. A primeira, que você depende unicamente da sua fé. Olha, a Bíblia diz que no final dos tempos, eu acredito que estamos vivendo já parte dessa fase, o fim dos tempos. Naquele dia, eu fico imaginando, o texto diz que, estando o casal deitado, o homem e a mulher, um vai subir e o outro vai descer, e vai descer. Não é para rir não. Agora, esse é o casal que só a mulher vem para a igreja, ou só o homem. O que vai ficar, de repente só aceitou, mas ficou por aí, não se envolveu, matou a fé. Diga comigo: a fé sem obra, velório. Diga: a fé sem obra vai dar em velório. A fé sem obra é cemitério. O que é isso, pastor? Você está rasgando a Bíblia? Não, a fé sem obra é morta. E se está morto, ninguém fica com morto na sala a vida toda. O máximo que fica é um dia, quando bota o negócio de embalsema lá, esperando o vizinho vir, ou o parente vir de outro estado, fica 2, 3 dias. E já fica cansativo para a família. Já quer levar para o cemitério. Diga: a fé vai me salvar. Diga: a fé é a única coisa que eu dependo para começar o processo da salvação. Mas essa fé, diga: essa fé sem a obra é morta. E se é morta, não tem salvação. Então, tire da sua cabeça, do seu entendimento, que você foi salvo só para ir para o céu. Não, você tem que ter obra. Tem que ter obra na sua mão. Eu não estou falando de obra de pedreiro, de carpinteiro, de eletricista, não, obra de Deus. É claro que a obra de Deus precisa disso, mas eu estou falando do reino dele. Eu preciso entender isso. Olha, aqui está, e eu quero encerrar falando disso. O segredo, aqui está a justificativa, o motivo, porque muitos bons irmãos, eu vou usar essa expressão inclusive, boas pessoas, entregaram sua vida para Jesus. Boas pessoas entenderam que a fé delas os salvaria. Boas pessoas entenderam que descer nas águas seria o próximo passo. Mas só ficou aí. Só ficou na fé. Pela fé, só ficou na fé. Eu tenho fé, só ficou na fé. Cadê a obra? Aí aceita Jesus, aceitou por causa da fé, se batizou por causa da fé, vai ser salvo. Aceitou Jesus, tem o processo, será, a obra está lá no meio do será. Aí não se envolveu com a obra, só veio para a igreja no domingo. Quarta-feira, aqui é quarta, esquece o endereço da igreja, mas o do futebol, o da novela, o do Cooper, tenho que cuidar do corpo, pastor. A célula, a obra, o trilho, a obra de Deus. Olhe para suas mãos. Tem culto quarta-feira nela aí? Olha, me ajuda, Santo de Israel, não de Garapeaçu.
Olha aí para ela, por favor, olha para a tua mão, abre ela assim, ó, me ajuda, me ajuda. Olha para o irmão que está aí, que não está olhando para a mão de gado aí, e diga, obedece, santo. Olha aí, diga, tem quarta-feira nela aí? Tem terça-feira aí? Tem os dois, terça e quarta? Tem célula? Tem alma? Diminui os amém. Tem visita? Tem discipulado aí? Obra. Quando não tem isso, a fé vai morrendo, irmãos. Olha, se não tivesse envolvimento com a obra, não é o pastor Cláudio que diz isso, mas o pastor Cláudio já viu muita coisa acontecer com relação a isso. Mas a Bíblia diz que a fé, você pode ser o Abraão da fé. Você pode ter a fé de Abraão, irmãos, mas você ficar nesse papinho aí de não se envolver com a obra, a fé vai morrer. Que a Bíblia diz que a fé, por mais que seja poderosa, por mais que seja aquela fé que libera uma palavra e o câncer vai embora, por mais que seja aquela fé que libera uma palavra e os montes se transportam, se junto com essa fé não tiver obra, essa poderosa fé vai morrer aos poucos. E se a fé morrer, vai ter que ser sepultado. Quantos bons irmãos, cheios de fé, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, não quiseram a obra. E a fé foi morrendo aos poucos, e eles estão longe, estão leprosos, só fala com Jesus de longe. Tem algum banco aí atrás, vazio aí nas últimas cadeiras? Tem? Aqui na frente tem. Tem nem fé para sentar na frente. Tem nem fé para chegar no início do culto. Tem nem fé para ser inteiro. Que hora começa o culto? 7 horas? Então, eu tenho que estar lá antes das 7. Quando era nas bagaceiras do mundo, lá no Curral das Éguas, aqui em Garapé-Açu, chegava cedo. Na gaiola lá do, não sei, como é que é? Gaiola das loucas. Para ir lá para o pau cheiroso, para ficar na frente, vendo o desfile. Chega cedo, para pegar o melhor lugar. Diga fé. Diga fé. Obra. Hora do louvor. Fogo caindo. Para dançar eu sou péssimo. Mas pensa aí que eu estou dançando. Aleluia. Aqui está assim, ó. Vai acabar não isso aí? Já passou 5 minutos. Ele já sabe que eu louvor só é 30 minutos. Mas lá fora, na época dos comícios, não está errada a motivação, não? Diga fé e obra, tem que andar junto. Olha para o irmão aí, diga fé e obra. Pergunta, como é que está a fé? Não responde, não responde, não responde. Pergunta, como é que está a obra? Fique de pé.